Boa tarde. Prazer. Bem-vindos todos. Estou vendo algumas caras novas, inclusive o colega Roldan chegando agora. Agradeço a participação de vocês. Nós tivemos já ontem uma série de atividades aqui, uma apresentação geral do fórum e de cada um dos fundos. Temos também aí prefeituras que não participam ainda do fórum, mas que têm interesse, prefeituras que têm trabalhado na área de mineração e que têm a possibilidade de criação de um fundo também nessa área. Tivemos a apresentação, uma vitrine, de uma certa forma, do nosso trabalho ontem, com a carta, com os princípios, aquilo que a gente pretende fazer, até em relação à apresentação de hoje, como a ideia de seguir na linha de seguirmos os princípios de Santiago, foi elaborado em parceria com os fundos, o que seria uma carta de princípios brasileiros também, dos fundos, e, na sequência, o FANCE, que é o software que vem sendo desenvolvido. Para quem tiver interesse, ainda temos aqui alguns folhetos de apresentação desse software, que foi desenvolvido por pesquisadores da UF, da Thaís, que é da USP, da UF, o pessoal do JFI, de Nova York, e com a parceria também com a Universidade Estadual de Utah. Então, esse foi mais ou menos o dia de ontem. Hoje nós tivemos 2 sessões aqui de manhã super interessantes também, com a visão internacional, primeiro, com o aprendizado todo acadêmico e prático, digamos, com Adam e a Victoria, e a segunda mesa em que nós tocamos em temas de regulação, temas de desenvolvimento, temas como o que fazer com o dinheiro que vem a ser gerado a partir dos fundos. Então, agora a gente passa para essa terceira mesa do dia. Eu vou imediatamente passar a palavra ao Bruno e depois, na sequência, a Munir e a Paula. Nós temos o tempo limitado, temos 3 pessoas para falar aqui, Então, eu vou pedir para cada um para usar 20 minutos estritamente respeitados, para a gente poder ter meia hora depois de debate aqui com o público. Tá certo? Então, agradeço a participação de todos, é um prazer tê-los aqui. Bruno. Obrigado pelo convite, Obrigado a toda a organização do evento. Para mim é uma honra estar podendo voltar na FRJ, onde eu fiz a minha graduação, e também é uma honra ter sido convidado para um evento dessa envergadura, como especialista, mas também aqui, parte do que eu vou falar, é o projeto que a gente vem desenvolvendo dentro do governo do Estado e que é extremamente importante. Está sendo compartilhado, está envolvendo as demais pares, seja em academia, seja nos órgãos, nas instituições, nos outros governos, as parcerias sendo muito importantes. Eu vou tomar liberdade, eu prefiro fazer em pé, acho que é melhor, O que eu vou trazer aqui para vocês, é parte um pouco dessa trajetória que eu vou desenvolvendo dentro dessa atuação dentro do governo do Estado, Eu que sou professor, especialista em economia fluminense, só que desde o ano passado, junto ao secretário Nelson Rocha, na ocasião secretário de Fazenda, a gente tocou a organização do Plano de Recuperação Fiscal do Estado e que dentro dele teve o chamamento para a discussão do desenvolvimento. E ao passar, agora em abril, o Nelson para ser secretário de Planejamento, eu o acompanhei. Ele criou, inclusive, a área de planejamento estratégico na CEPLAG, que não existia, e está lá a gente desenvolvendo um planejamento estratégico a ser entregue aí, provavelmente, para os próximos meses. Tá? É importante também, para quem não está acompanhando esse debate, que no movimento simultâneo, a Assembleia Legislativa mudou a Constituição do Estado, fazendo uma emenda, onde prevê agora, a exigência de fazer plano estratégico de 8 anos. Então, o movimento do Nelson, inclusive, antecipou esse movimento que veio do chamamento ali dos parlamentares, mas acredito que essas coisas se compõem com o desafio de estruturar o Fundo Soberano e de pensar uma agenda de desenvolvimento. Então, é um pouco esse o roteiro, Eu vou passar um pouco do nosso diagnóstico fiscal, como coloca o problema ali posto, e um pouco como a gente está desenvolvendo a metodologia para essa agenda de desenvolvimento, tá? Então, rapidamente, não sei se está dando para enxergar, que aqui está acho que dá, Mas, de qualquer maneira, vou destacar os pontos. O primeiro ponto, a nossa avaliação
está lá no diagnóstico, foi o primeiro documento entregue ano passado para o Tesouro Nacional, é de que mesmo esse regime, né, que foi uma lei federal, que coloca ali, então, uma série de amarras para o controle de gasto, o resultado que se teve com ele, na verdade, o que houve aqui? Ficou mais clarinho? Tá, apertei aqui, funcionou. Ele levou a pesados efeitos contracíclicos, né, efeitos, ou seja, estimulou, né, provocou, impulsionou a própria recessão. Isso gerou uma série de problemas, uma série de desafios que fazem com que, após 3 anos, o Rio não tenha uma dívida menor, ao contrário, tenha uma dívida maior. Os desafios do ponto de vista das variáveis macro são maiores. Então, na verdade, você foi o máximo que você conseguiu naquele momento, e era uma questão importante, você teve um alívio para voltar a ter fluxo de caixa, voltar a ter o pagamento, porque você deixou de pagar a dívida por um tempo e agora está escalonada. Mas a série de recomendações que seriam tentativas de promover um ajuste, e é isso que a gente vai tentar mostrar aqui rapidamente, eu não vou fazer o diagnóstico, mas só os resultados mais gerais, né? Não resolveram o problema, ao contrário, né? E aí parte da nossa avaliação que, na verdade, o problema está associado a raízes do próprio processo de desenvolvimento, e você tem que pensar essa retomada, essa recuperação. E a gente conseguiu, né, eu acho que foi um feito, né, convencer o Tesouro Nacional um pouco disso, né, porque a gente tomou uma enorme enxurrada de movimentos tentando ali impedir esse entendimento, né, quem acompanhou isso em janeiro, né, saiu em diversas matérias nos jornais, editoriais, questionando a forma do plano, exatamente porque tinha uma concepção, podemos dizer, entre aspas, diferente do que eles esperavam da gente, né? Mas, de qualquer maneira, foi aprovado, inclusive, por eles. Então, o primeiro ponto é esse, ou seja, as medidas estimularam forte contração fiscal, gerando efeitos negativos na própria estabilidade macro. Está lá no diagnóstico, a contração que foi feita foi uma das maiores da história, retomando lá em 2020 a níveis, né, fazendo desconto pela inflação, a níveis de 2009 em despesas empenhadas. Então, o Rio ele fez uma pesada contração, para não falar, vocês não querem defender o dever de casa, o ajuste fiscal, ao contrário. O Rio fez isso e, à custa, inclusive, né, do sacrifício do investimento, a taxa de investimento de 2010 a 2015, investimento público, né, que gerava em torno de 14,1% das despesas totais, passou a ser, nos últimos anos, em torno de 1, alguma coisa, né? Em 2020 era 1,6% das despesas. Do ponto de vista... E aí os efeitos macro, né? O Rio, que tinha uma taxa de desemprego que era geralmente abaixo da média brasileira, passa, não por coincidência, a partir de 2017, no ano de assinatura do regime, a passar a ter e continua tendo uma taxa de desemprego maior que a média brasileira. E isso é uma persistência ao longo dos últimos anos, né? Claro que no último ano teve um movimento de redução dessa taxa, acompanhando a média brasileira, mas não no sentido de aproximar ou superar esse patamar que estava mais elevado. E isso se associa também a um diagnóstico que a gente já vinha trabalhando até desde antes, lá nos meus estudos acadêmicos, do impasse, então, nessa estrutura produtiva oca. Daí, ou seja, a gente enfatizar não só nessa visão oficial, que está ali nos documentos oficiais do governo, mas também por outros intelectuais, como o próprio Mauro Osório, que esteve aqui mais cedo, né, que fala que o problema do Rio é predominantemente um problema de receita pública, né? E parte disso é o problema, então, exatamente como você gerar esse aumento da massa de arrecadação, né? Porque às vezes as pessoas pensam que quando a gente fala que o problema de receita é aumentar imposto, não é aumentar a alíquota, mas sim você recuperar essa massa, né? Aqui eu não trouxe esses dados, mas tem esses dados no próprio documento e também no boletim de acompanhamento fiscal que a gente soltou em março, que a taxa de ICMS do Rio de Janeiro ela tem um problema histórico, estrutural, né? Tem isso no nacional, né? As taxas, né? Há uma discussão na reforma tributária com isso, mas no caso do Janeiro isso está mais gravoso ainda. Bem, e de modo a fazer podemos dizer, uma tese, né? E quando o Brasil vai bem, o Rio de Janeiro vai menos bem. Quando o Brasil vai mal, o Rio vai bem pior, né? A gente percebeu isso com uma regularidade nas últimas décadas, né?
Porque às vezes quando o Brasil vai bem e o Rio vai bem, as pessoas falam, ah, está ótimo, mas na verdade ele está indo menos bem do que ele poderia. Né? Tem taxas de valor agregado, série de valor agregado, né? Que mostra uma boca de jacaré entre a média brasileira e da economia do Rio de Janeiro. E aí, claro, quando o Brasil vai mal, aí o Rio cai no abismo, né? Sem fundo, né? Bem, esse aqui é um trabalho que a gente está para publicar, né? Que é em cima da teoria do resultado fiscal estrutural, né? Tem uma equipe que está fazendo isso, a gente já está em elaboração de uma nota técnica, né? E a gente fez a metodologia do resultado fiscal estrutural, não dá tanto para explicar aqui bem o que seja isso, mas em resumo, é você passar nas discussões de resultado fiscal a contemplar não apenas aquela primazia do resultado primário, mas considerar, por exemplo, os efeitos do ciclo econômico, de modo então que você pode, a partir de uma métrica na série histórica, justificar o papel do impulso fiscal, né, do gasto público, né? Inclusive, outros países, como a União Europeia, usam isso. Inclusive, há uma lei federal de 2016, ainda antes das confusões todas que tivemos no cenário nacional, que previa que o Ministério, à época, né, acho que era do Planejamento, né, fizesse, e ainda faz, por razão dessa lei, um monitor disso, então calcula esse resultado fiscal estrutural todos os anos, só que ele ainda não foi revertido em política econômica a nível federal, mas espero eu, né, que isso retome agora, né, porque é uma questão importante nesse debate de responsabilidade fiscal e colocando então a discussão do crescimento econômico, de que também isso tem que ser avaliado na hora de pensar no ajuste. O resultado que a gente pega aqui, eu só vou trazer o resultado, né, porque eu tenho que falar bastante coisa, o resultado que a gente pega aqui é só para explicar, né. Então, aqui são os quadrantes, né, que é o hiato do produto, que é uma variável que a gente calcula. Então, o hiato do produto é a diferença entre o PIB potencial e o PIB efetivo. Né? O PIB potencial seria essa tendência, né? E aqui o impulso fiscal, né, quando o Estado deve ou não fazer a variável de gasto. E aí, é claro, né, quando você tem um hiato do produto positivo, né, a ideia é que você, acima do PIB potencial, você tem que fazer um impulso fiscal contracionista para você poder fazer sempre política anticíclica e vice-versa. Quando você pega os casos dos últimos anos do Rio de Janeiro, né, para já dar o spoiler aqui, né, porque eu tenho pouco tempo para explicar isso, todos os casos do Rio de Janeiro vai estar nesse quadrante aqui. Qual é esse quadrante? É o que está o PIB efetivo abaixo do PIB potencial, então claramente mostra que há um problema econômico e não apenas de finanças públicas, e deveria-se fazer medidas anticíclicas, mas, ao contrário, o impulso fiscal, até pelas obrigações do regime de recuperação, está sendo contracíclico. Então, está agindo no sentido contrário do que seria o adequado por essa métrica. Que é isso que a gente vai rapidamente botar aqui, né? Então, todos os anos, tá? Então, aqui é 2020, aqui é 2016, 21, 17, 18, 19. Dos 18 anos que a gente pegou nessa série histórica, 13 anos a política fiscal, claro, não calculada, foi feita de uma maneira espontânea, foi procíclica. Agiu no sentido errado. Em particular, desde o início do regime de recuperação fiscal, em todos os anos foi procíclica. Tá? Então, há essa discussão, né? Então, de como você buscar suavizar o ciclo econômico, promovendo o desenvolvimento, não penalizando a política social. Isso deveria, e eu acho que esse tipo de debate, né, levar para, inclusive, uma possível mudança na própria lei também, né, no momento de pensar novos horizontes para o governo federal. Então, uma revisão do regime de recuperação fiscal que contemple esse tipo de debate e não achar que é simplesmente fazer aquela pressão para controle de gastos. Bem, aí então trazendo aqui o resumo do que foi o plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro, que está aí na praça, foi homologado aí em meados desse ano. Então, o sentido estratégico, está lá isso, né? É o ajuste fiscal de forma indissociada de estratégias de fomento ao desenvolvimento econômico regional, tendo por objetivo central, então, sim, claro, o controle necessário dos gastos, mas esse controle só tendo algum sucesso se for, sim, assinalada, destacada e efetivada válvulas de escape para alternativas de crescimento.
Logo, a importância de uma política fiscal anticíclica que garanta investimentos públicos catalisadores de mudança estrutural e geração de emprego e renda, né? E aí desdobrou em dois grandes eixos de ação, né? Os eixos de ações prioritárias, né? De um lado, que vai motivar o trabalho que a gente está fazendo agora na Secretaria de Planejamento, que então você fortalecer essas funções da administração, em particular no que tange ao planejamento estratégico da qualidade desse gasto, buscando seus efeitos multiplicadores e a melhora do emprego e renda. Então, ou seja, criou-se uma agenda para você pensar um planejamento estratégico, né? E isso que está motivando o desdobramento desse trabalho agora na Secretaria de Planejamento. O outro eixo, né, vem sempre aquela discussão, né, da onde você vai tirar o dinheiro, não é isso? Né, sempre tem essa discussão, né? Então, é perseguir a maior abertura de espaço fiscal, né? Há uma série de medidas que foi colocada lá no plano que garantiam essa abertura de espaço fiscal, mas aí a ideia não basta apenas você ter recursos, você tem que dizer aonde você vai alocá-los para ter o efeito retroalimentador, né? Nosso papel na Secretaria de Planejamento está mais nessa parte, né? A busca de abertura de espaço fiscal tem uma série de discussões postas ali, né? Uma, por exemplo, que era a própria, e a Alerj ajudou muito nisso, né? Uma nova fiscalização das receitas do petróleo, porque estava sendo subfiscalizada pela ANP, se fez um termo de cooperação para passar auditores fiscais do Estado também fiscalizarem a Petrobras e o desenvolvimento por missões, né? É uma das teorias que a gente está usando ali, está buscando definir dentro da metodologia algumas missões para o Estado. Vou já avançar para essa parte aqui. Então, inclusive nessa lógica das missões, ou seja, né, você vai pensar a indução econômica, mas a indução econômica, né, que tem associado a ela outras camadas de discussões, né, que não sejam meramente setoriais, né, não meramente a ideia de uma lógica de política fiscal, né? Então, ou seja, a gente pensa, primeiro, por um lado aqui, isso aqui aparentemente é econômico, mas tem mais um campo do regional, né? Ou seja, uma economia diversificada, integrada, que tem associado a vantagem competitiva mais associada ao progresso técnico, a questão de como aplicar mais o conhecimento, ao Rio ter mais essa associação com a valorização do conhecimento, e há também uma coisa que a gente não abre mão, a questão da sustentabilidade socioambiental, né? Inclusive está lá o secretário Nelson, né, buscando num projeto específico dele, né, buscar trazer para o Rio de Janeiro, né, a plataforma de ativos sustentáveis, né, numa negociação com a Nasdaq, né, para trazer para o Rio esse tipo de negociação e também fomentar esse tipo de negócio que estimula que essa face aqui cada vez mais seja aprimorada e valorizada. Bem, do ponto de vista de ordenamento, então, da lógica do processo, a gente vem de um debate sobre quais são as macro tendências globais, a partir disso elencar os fatores portadores de futuro, definição das missões, e aí sim a costura na parte mais econômica dos vetores de desenvolvimento a partir de complexos econômicos pré-definidos, tá? E com esse conjunto de estudos transversais, tá? Que a gente já elaborou em notas técnicas, né? Claro que no futuro isso tudo vai ser divulgado, né? Ainda não foi levantado, porque é claro que demanda, né, uma articulação, um pronunciamento do governador e tudo mais, mas isso já está em processo de elaboração e muitas dessas coisas já está produzida. Então, aqui são alguns dos trabalhos que a gente pegou ali, vou passar rápido por isso, áreas que a gente também utilizou de leitura. Aqui são as macro tendências, né, rapidamente falando, então emergência climática, pressão relacionada a recursos naturais, agravamento da exclusão e das desigualdades sociais, transições demográficas, aceleração das mudanças tecnológicas, urbanização. Então, a discussão é como o Rio pode abraçar isso, né? Ou seja, né, como ele enfrenta essa realidade a partir de fatores portadores de futuro que vão estar associados a isso, né? Inclusive, aqui está a lista dos fatores portadores de futuros que a gente já evidenciou, né? Uma parte do trabalho vai fazer a articulação entre esses fatores e aquelas macro tendências. Então, a descarbonização da fonte de energia, o aumento da eficiência energética, a formação profissional alinhada à evolução tecnológica, efetivação dos direitos sociais, cultura de tolerância e integração social, governança interinstitucional cooperativa, preservação e recuperação dos recursos naturais, uso sustentável dos recursos naturais, transformação digital, indústria 4.0, e o dinamismo urbano a partir de novas centralidades, né? Então, tudo isso permeia o trabalho, claro. A gente não tem a pretensão, nesses poucos meses que a gente está trabalhando, né, já oferecer aqui está mais, podemos dizer, na fase de criar diretrizes
para, na próxima fase, a gente sim, aí sim construir uma governança e construir isso, inclusive, com uma coordenação com pessoas envolvidas, né, que estejam fora ali, evidentemente, da secretaria apenas, né? Então, chamar atores da sociedade para desenvolver isso. Mas aqui é como a gente botar esse debate já com uma reflexão organizada na mesa, é isso que a gente está buscando, né? Então, como eu falei, aqui associando as macro-tendências aos fatores, né, a gente vai fazer, então, uma matriz a partir disso, e, em seguida, a gente vai, de cada macro-tendência associada a um conjunto de fatores, definir missões, tá? E essas missões correspondendo a um conjunto de complexos econômicos, ok? Então, a gente vai fazer, e essa ideia, então, de que, ou seja, ao discutir a competitividade do complexo econômico, a gente não está discutindo apenas a competitividade do ponto de vista setorial, mas também como ele pode atender ou ajudar a enfrentar aquele desafio daquelas missões, tá? Aqui estão os complexos que a gente está analisando e trabalhando, né? Então, complexo da saúde, complexo da economia do mar, o complexo da economia da cultura e do turismo, complexo da infraestrutura e logística, complexo do petróleo e gás, e o que a gente está chamando de complexo da economia verde ou da economia sustentável, enfim, né? Aí varia de cada um, mas que pega também essa agenda. A partir, então, daquele link com macro-tendências, fatores portadores de futuro, definição de missões, a gente desce, então, para a discussão propriamente econômica, da indução da mudança estrutural. Primeiro, com essa caracterização preliminar, onde aqui se faz, né, a discussão rigorosamente setorial. Então, quais são os fatores de competitividade para estruturar esses complexos, né? Aí, com a revisão da literatura, já fizemos um conjunto de entrevistas com especialistas, mas, claro, isso não está terminado, né? Isso vai ter outras rodadas lá na frente. Também fizemos, junto ao Fórum de Desenvolvimento da Alerj, né? Abrimos uma consulta aos representantes. E agora? Alô, oi. Isso que é estranho. A luz só funciona. Pode ser. Não, pode falar agora. Energia é um aspecto importante do estado do Rio de Janeiro, né? Como vocês perceberam. Estou já finalizando. Tem mais uns 3 já. Eu estou tentando ir rápido. Não, mas, cara, fica tranquilo. Vou continuar aqui rapidinho, até para não roubar o tempo aqui da mesa. Então, essa primeira análise que é ali em cima dos fatores, né, propriamente da lógica setorial, isso foi feito com revisão de literatura, com as entrevistas, aí eu inclusive falei que teve com especialistas, mas vai ter outras rodadas, e teve com o Fórum de Desenvolvimento da Alerj, que com as representações ali a gente abriu uma consulta, passando ali, abriu um formulário, né, para eles preencherem, sugerirem coisas. E é claro, é o que a gente podia fazer esse ano, lembrando que era particularmente um ano eleitoral, porque a gente tinha muita dificuldade de construir para fora da secretaria, por ser um ano que é complicado nesse sentido, né? Até muitas áreas ficam ali meio, né, ali meio sem poder nem publicar coisas nas suas redes e tudo, então. Mas é claro que a ideia é estimular esses instrumentos de controle social mais numa próxima fase, né? Inclusive, também a gente está produzindo um conjunto de uma base de dados que também está previsto o lançamento de uma, que a gente está chamando aqui de plataforma estratégica RJ, que vai ser um site para ter isso para consulta dos pesquisadores, né? Então, eles possam ali produzir dados a partir disso também, né? Não é só os dados que a gente está ali divulgando, mas também poder ali ser esse instrumento para a sociedade. Que no caso do Rio de Janeiro, para quem não está por dentro, né, até isso tem essa carência, né, ou seja, né, lá, por exemplo, o Espírito Santo tem banco de desenvolvimento, a gente não tem mais, né, aqui a gente não tem mais, né, uma base de dados como tinha numa época lá atrás com a Fundação CID, né, aqui essa fundação foi desativada, então tem todo esse processo de ressurgimento, refortalecimento desse Estado, nessas coisas que são pontos fundamentais, né.
E daí, então, a definição de setores líderes, tá? A definição prévia. Essa definição de setores líderes vai ser refinada quando cruza com os complexos econômicos na segunda fase dessa parte, tá? Então, porque às vezes, né, por critérios econômicos, são alguns setores líderes, por critério das missões, né, que aí são outras camadas, você pode ter outros setores tendo que ser contemplados. E daí você aí sim avança para a fase principal, que é a definição dos vetores, com execução da missão a partir dos complexos, a indução a partir da liderança desses setores e a explicitação da organização espacial e a relação com o sistema de ciência e tecnologia. Eu tinha mais 2 slides ali, não sei porque caiu aqui, que era para essa de síntese. Então, frente de transição, desenvolvimento por missões, a indução da mudança estrutural. E aí, as entregas principais seriam essas, né? Então, a matriz de macro tendência com fatores portadores de futuro, a matriz de fatores portadores de futuro com as missões, e depois as 2 matrizes, que é uma de missões com complexos econômicos, e a última, que é essa aqui, é onde você pega os complexos e tem as recomendações de política nessas 3 dimensões, né? Governança e marco regulatório, investimentos, compra pública e ciência, tecnologia e inovação, né? Então é isso que a gente pretende entregar nos próximos meses. Obrigado. Obrigado, Bruno. Perdão pela pressão aí do tempo, mas a gente tem ainda 2 apresentações. É um prazer enorme, né, a gente ouvir no mesmo dia o Mauro Osório e o Bruno Sobral aqui, 2 dos maiores especialistas em economia fluminense falando para a gente, e um certo pessimismo, né, quando o Mauro Osório passou alguns dados aqui para a gente, você conhece esses dados todos, e aqui algum otimismo por saber que existe um planejamento dentro de uma estrutura de um Estado que, em geral, a gente sabe que tem muitos problemas, né? Então, é um prazer ouvi-lo aqui e certamente o público terá muitas perguntas na sequência. Vou chamar o Munir para fazer a apresentação agora, como você preferir. Também, se Paula quiser subir aqui, recompor a mesa. Estou fazendo o papel da mestre de cerimônias, nota 10 aqui para a gente. Então, vou passar a palavra ao Munir. Então, agora vamos nos deslocar do Rio de Janeiro ao Espírito Santo um pouquinho para ouvir aqui. 20 minutos, Munir. Tudo bom, gente? Boa tarde. Advogado tem mania de andar de terno em todo lado, né? Então eu mantenho aqui com minha armadura, meu colete, a prova de balas, não importa o clima, né? Saímos de Vitória, estava chovendo e frio. Chegamos aqui, o calor acabou subvertendo aqui o traje que eu... Mas enfim, gente, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar aqui agradecendo o convite do Fórum dos Fundos Soberanos aqui brasileiros por estar permitindo que o Banco de Desenvolvimento Capixaba venha fazer uma explanação do que é e como funciona o nosso Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo. Queria fazer aqui uma saudação também especial ao Alexandre, que trabalha comigo na gestão do Fundo Soberano. Alexandre representa a Secretaria Executiva do Fundo Soberano Capixaba, como ponta lá da Secretaria da Fazenda. E é nosso ponto de equilíbrio, porque eu quero gastar, ele quer conter, então funciona bem. Aí minha assessoria de comunicação que me acompanha aqui também, a Bárbara. É muito bom nós podermos falar do Fundo Soberano Capixaba, logo um mês depois das eleições, depois do segundo turno, porque enfrentamos um debate muito pesado no estado do Espírito Santo, quando todos os candidatos de oposição ao governador Renato Casagrande, governador que eu tenho a honra de fazer parte da equipe, atacaram da forma mais agressiva possível o Fundo Soberano Capixaba, dizendo que era um absurdo o Estado poupar quando tem gente passando fome, era um absurdo o Estado fazer poupança futura quando tinha necessidades reais no dia de hoje, e foi um verdadeiro bombardeio. E mais, todos os candidatos de oposição deixaram claro que se vencesse as eleições, dariam fim ao Fundo Soberano Capixaba, porque entendiam ser desnecessário, ia transformar o Fundo Soberano no programa de transferência direta de renda. Falou, é muito melhor, acaba com isso, não tem sentido. Esse foi o argumento dos nossos candidatos de oposição. E interessante que o Renato Casagrande é que é o candidato do Partido Socialista Brasileiro, né? Mas, enfim, enfrentamos esse debate e sobrevivemos. As urnas referendaram a qualidade do produto Fundo Soberano Capixaba, que eu vou falar um pouquinho para vocês aqui da história do Fundo Soberano Capixaba e o que o Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo faz à frente da gestão da cota parte do Fundo Soberano que nós representamos.
Essa é uma fala que nos deixa muito orgulhosos, porque eu estou falando com um público seleto aqui. É interessante saber que esse debate existe fora do Estado do Espírito Santo. Nós, né, Alexandre, a gente é muito ruim, nos sentimos solitários ali no Estado do Espírito Santo, quando o debate é fundo soberano. Então, é muito bom dialogar com o público seleto e mais, com pessoas interessadas em qualificar o produto execução de políticas públicas advindas do Fundo Soberano. Fico muito feliz aqui, inclusive, em palestrar aqui diante de alguns grandes nomes, como, por exemplo, tem aqui o ex-economista-chefe do BNDES. Eu vou ficar olhando para você, se você estiver sorrindo, eu estou acertando. Se você ficar franzindo a testa, eu sei que estou errando. Mas vamos lá. O Estado do Espírito Santo, há muitos anos, litigava com a Petrobras, disputando uma parcela de participação especial de royalties de petróleo. A Petrobras se defendia, se negando a pagar uma parcela de royalties de petróleo ao Estado do Espírito Santo. E nós inauguramos em 2010 uma briga com a Petrobras. Essa briga veio de lá para cá, e em 2019, nós acabamos fazendo um acordo com a Petrobras. A Petrobras sucumbiu ao pleito do Estado do Espírito Santo, e aí acabou vindo para o nosso orçamento. Eu não vou dizer que é uma receita extra-orçamentária, mas assim, algo que estava fora da previsibilidade do planejamento do governador pelos próximos anos à frente. O governador Renato Casagrande, muito preocupado com a dependência da economia do Estado do Espírito Santo de alguns setores, tem pensado, desde quando assumiu o governo em 2019 pela segunda vez, em como mudar, em como fugir dessa dependência de royalties de petróleo. Foi aí, então, que ele teve a ideia de criar o Fundo Soberano Capixaba. Começamos engatinhando. Criamos um Fundo Soberano do Estado do Espírito Santo, que hoje, se nós olharmos no site, aí o fundo tem um site, é funces.com.br, se não me engano, né, Alexandre? Fundo Soberano vocês vão verificar aí que ele tem, inclusive, a contagem em tempo real de quanto tem depositado lá, né? Hoje deve ter 1 bilhão e 90, é mais ou menos isso, né, Alexandre? Depositados na conta do Fundo Soberano. O governador cria um Fundo Soberano com que finalidade? Se nós estivéssemos exclusivamente só poupando e guardando, talvez o debate de que haveria necessidade de deslocar esse dinheiro para políticas públicas de hoje e não se nos precaver da de amanhã, faria algum sentido, não obstante discordar. Mas haveria algum sentido. Mas o Fundo Soberano Capixaba, ele vai além disso. Uma parte do Fundo Soberano, e hoje essa parte está nos 40% do montante de 1 bilhão e pouquinho, ela é uma poupança futura, que fica armazenada no Banco de Estado do Espírito Santo, Banestes, um banco comercial. A outra parte, os 60%, e que a partir de janeiro de 2023 se transforma em 70%, e essa quantia vai aumentando até chegar em 80%, ela é destinada ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo para aplicar esse recurso em políticas públicas de desenvolvimento econômico. E como fazemos isso? Bom, vou falar aqui sobre a parte que toca o Banco de Desenvolvimento, porque a poupança do Banestes é chato, né? Vamos falar da parte mais legal, que é quando a gente transforma a economia do Estado do Espírito Santo. O Gebar é o meio, é o árbitro, porque o presidente do Banestes não está aqui, então ele é nosso árbitro, não tem problema, né? O governador nos deu um norte na gestão do Fundo Soberano Capixaba na parte que toca o desenvolvimento econômico. Nós tínhamos a obrigação de combater, de guiar o Fundo Soberano em direção a 2 estrelas. A primeira delas, diversificação da matriz econômica do Estado do Espírito Santo. O Fundo Soberano deve servir como uma ferramenta para fugir não só da dependência do petróleo e do gás, mas de toda a cadeia nossa que nós temos, industrial, comercial, que é a mesma, aí, quase que desde a década de 80, sem a implantação, sem a instalação de uma grande planta industrial no Estado do Espírito Santo, de lá para cá. Então, o Fundo Soberano, ele tem essa premissa, o governador nos pauta. Banco de Desenvolvimento Capixaba, uma das suas missões, quando formatar a execução do Fundo Soberano, é a diversificação da matriz econômica do Estado do Espírito Santo. Um outro ponto o Fundo Soberano tem que ser um instrumento que vai gerar a reindustrialização do Estado do Espírito Santo. O Estado do Espírito Santo aqui, eu não vou dar uma aula de economia como o colega fez aqui falando do Estado do Rio de Janeiro, mas para sintetizar aqui de maneira muito mais breve, ele sofreu um processo de industrialização saindo da dependência dos cafezais, do agronegócio, para um processo de industrialização na década de 70, década de 80,
utilizando como vetor, como financiador, um fundo federal chamado FUNRIS, que era operado pelo Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Esse fundo acabou e junto dele acaba também o processo de agressiva industrialização do Estado do Espírito Santo, que passa a ser mais lento, de modo que poucas plantas industriais acabaram indo para o Estado do Espírito Santo com a saída do FUNRIS. Então, o que o governador pretende? Reeditar, com os recursos do Fundo Soberano, os tempos mais dourados da economia do Estado do Espírito Santo, quando pôde, através dos recursos do FUNRIS, industrializar o Estado do Espírito Santo. Agora é o momento que nós pretendemos reindustrializar o Estado do Espírito Santo e fugir da nossa dependência das cadeias produtivas aí, que são as mesmas há algumas décadas. Mas o Fundo Soberano não para por aí. Ele também tem que ser uma ferramenta de atração de negócios para o Estado do Espírito Santo, e eu vou contar um pouquinho como isso funciona. Uma das premissas do nosso Fundo Soberano é de que os investimentos têm que acontecer em empresas e empreendimentos do Estado do Espírito Santo, ou de empresas capixabas que tenham um projeto de nacionalização, de agressiva expansão, mas que ainda não chegamos nesse grau de maturidade ainda. O nosso projeto é o fortalecimento da indústria local. Então, a premissa do Fundo Soberano é: venha para o Estado do Espírito Santo com o seu empreendimento, coloque a sua planta industrial aqui, porque nós temos um produto muito melhor do que o crédito tradicional. O Espírito Santo compete, por exemplo, muito perto com a região da Sudene, com o Nordeste, com os vultuosos recursos do Banco do Nordeste, do FNE. Então, nós tínhamos que criar uma ferramenta para que o Estado do Espírito Santo pudesse se reindustrializar. E eu vou falar um pouquinho agora sobre as duas ferramentas, uma delas já em atividade, e uma outra que está para ser publicada agora nas próximas semanas, em relação à utilização dos recursos do Fundo Soberano, e vocês vão entender que a utilização desses recursos está diretamente conectado com a diretriz dada pelo governador Renato Casagrande de reindustrialização e diversificação da matriz econômica. O primeiro ponto que nós observamos foi que existe uma empresa capixaba de tecnologia que se destacou muito, que é o PicPay. O PicPay se transformou numa poderosa empresa de tecnologia, ela é capixaba e surgiu no Estado do Espírito Santo, e o governador falou: por que não temos mais empresas como essa nascendo no Estado do Espírito Santo? Muito simples. O ambiente de negócio do Estado do Espírito Santo não está voltado para empresas de inovação e de base tecnológica que estejam surgindo. Então, o governador disse: não, vamos pegar os mecanismos que transformam a realidade de um local para que ele possa ser um celeiro, um nascedouro de empresas de base tecnológica e crie uma espécie de, guardadas devidas proporções, de um Vale do Silício brasileiro no Estado do Espírito Santo. E aí, saí com o dever de casa, dado pelo governador, decidimos então criar um fundo de investimento em participação de Venture Capital, cujo objetivo é fomentar exatamente empresas de base tecnológica e inovação que estejam surgindo e precisam de recursos. Aí eu posso falar um pouquinho dos números desse FIP. Esse fundo de investimento em participação, ele é hoje de fundo de investimento em participação público de único cotista maior do Brasil. Nem o BNDES é dono sozinho de um fundo de Venture Capital desse tamanho. Começamos a transformar a realidade em apenas 4 meses. Cito isso com números. O Estado do Espírito Santo já recebeu 500 pedidos de empresas querendo participação e mentoria do nosso Fundo de Investimento em Participação, que é gerido por uma empresa privada. Eu vou chegar no processo de seleção. Desses 500, 100 empresas são de outros estados, algumas do Rio de Janeiro que já migraram sua matriz fiscal para lá, inclusive, para receber recursos. É isso, é uma realidade. Algumas já estão lá, inclusive, gerando emprego e renda, ISS, QN, ICMS. Mas isso é a propaganda nossa, porque pode ter um empreendedor aqui, uma mente pensante. Então, a gente tem que divulgar isso com muita vontade. 10 empresas de fora do país. Então, a gente está falando de um estado pequenininho, um estado que vocês conhecem desde 2012, recebe a nota A do Tesouro Nacional, uma gestão fiscal de excelência. É um estado que tem, né, Alexandre, uma poupança já do nosso Tesouro, além do Fundo Soberano, que nos permite sobreviver a crises,
mas é um estado que precisa dar um passo além agora, precisa se industrializar para competir em pé de igualdade com os mais poderosos estados da federação. E o Fundo Soberano é essa ferramenta. Por isso é que, com esse Fundo de Investimento em Participação, começamos esse agressivo processo de transformar o estado do Espírito Santo no maior berço de startups, de empresa de base tecnológica e inovação do Brasil, competindo em igualdade de condições com Santa Catarina. Pretendemos passar nos próximos, se Deus quiser, nos próximos 7, 8 meses aí de pedidos, o estado do Espírito Santo deve se transformar no melhor ambiente de negócios para esse tipo de empreendedor, né? E como fazemos isso? Nós temos o problema de acusações de impessoalidade, de direcionamento, etc. Para fugir dessas acusações, o Banco de Desenvolvimento Capixaba licitou uma empresa profissional, uma gestora profissional, acostumada a lidar com o mercado de capitais, uma empresa profissional do mercado financeiro, uma gestora de fundos, para que ela pudesse, gerir o Fundo de Investimento em Participação e ela pudesse fazer a seleção dos melhores projetos, porque a remuneração dessa empresa depende diretamente do sucesso das investidas. Então, a gente cria um fomento para que o particular, inclusive, atraia empresas para o nosso estado, para que possa aportar recursos e gere dinheiro para a empresa, a TM3, é a gestora, faça a empresa, a startup ganhar dinheiro, a TM3 ganha o seu dinheiro, o Fundo Soberano Capixaba ganha dinheiro novamente. A gente consegue, com isso, criar um ciclo sustentável de desenvolvimento econômico para reinvestir esse recurso. Então, esse foi o formato que nós demos para atender a primeira tarefa do governador, que é diversificação da matriz econômica. Como é que está meu tempo? Sim, então, eu vou falar aqui sobre a reindustrialização. Sabendo do processo de reindustrialização, o que nós pensamos? Para combater o crédito tradicional, nós sabemos que não vamos conseguir competir se o BNDES voltar a ser o BNDES, que já foi um dia. Nós não vamos conseguir competir com o BNDES. Nós não vamos conseguir competir, não é isso, professor, com o BNB. Não vai dar certo, porque esses bancos têm fundos constitucionais que irrigam de recursos, não vai dar certo. Então, o que pensamos? Nós vamos publicar um edital de seleção de propostas de empreendimentos capixabas, e o Banco de Desenvolvimento vai adquirir debêntures incentivadas desses empreendimentos, debêntures essas que serão remuneradas abaixo da taxa Selic, com prazo de carência de 10 anos, amortização em mais 10 anos, então são 20 anos de operação. E a finalidade dessas debêntures qual é? Gerar emprego e renda no estado do Espírito Santo. E como que você faz a seleção desses projetos? Muito simples. A empresa que quer as debêntures do estado do Espírito, vender as debêntures para o estado do Espírito Santo, ela tem que apresentar um projeto que vai ser objetivamente pontuado, com critérios de geração de emprego e renda, desenvolvimento regional, práticas ESG. Esses critérios vão fazer com que os melhores empreendimentos recebam recursos do Fundo Soberano Capixaba, de modo que isso possa funcionar de maneira muito impessoal. E foi com esse programa que o governador combateu os nossos opositores, dizendo o seguinte: qual a melhor forma de se tirar a pessoa da pobreza? Como que você combate a fome? É gerando emprego e renda. Então, muito mais fácil, não estou advogando contra os programas de transferência direta de renda, eles existem, eles têm que existir, existem no estado do Espírito Santo, mas só isso não vai combater, não vai tirar a pessoa da pobreza. Geração de emprego e renda. Por isso é que o principal critério para se receber os recursos das operações de debêntures do Fundo Soberano Capixaba é a geração de emprego e renda. Não há programa social melhor do que esse. E foi com esse discurso que ele conseguiu combater os candidatos com pautas liberais e etc., advogando pautas liberais que, no fim do poço, em verdade não eram, porque pediam a destruição desse programa, como eu disse, para a entrega desse dinheiro. E isso é interessante porque esses dois produtos que nós criamos, nós temos alguns outros já em andamento para criar, eles têm uma qualidade. Esse dinheiro vai, esse dinheiro volta, o banco empresta para outra pessoa, vai e volta. E, paralelo a isso, a irrigação do Fundo Soberano Capixaba, ele não para aí na casa de 250, 300 milhões de reais, né, Alexandre? Todo ano, né? 200, 250, não é isso? Ele não para. Então, assim, a gente vai criando produtos, a gente vai alocando recursos, o recurso vai voltando e o Fundo Soberano vai crescendo.
A nossa expectativa é que com a alocação de perto de R$ 1 bilhão nesse programa de debêntures, a gente consiga gerar perto de 30 a 40 mil empregos diretos na economia do Estado do Espírito Santo, com a atração desses negócios, com os empreendimentos. E aí o que é interessante, Alexandre, nosso programa foi aprovado no Conselho do Fundo tem um mês, mas foi divulgado pela mídia tem 2 semanas. Nós já temos 500 milhões em projetos na nossa mesa. Então, assim, isso prova que o mercado, a economia quer expandir, quer enfrentar os efeitos nefastos da crise econômica ocasionada pela Covid, quer gerar emprego, quer gerar renda. E o que é mais interessante ainda, e isso nós temos algumas projeções já conversadas com o governador, a empresa que se instala no Espírito Santo, ela devolve aquele dinheiro do Fundo Soberano para o fundo e devolve sob forma de arrecadação tributária ao Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Ela gera ISSQN, ela gera os tributos federais que voltam na cota parte do Estado, ela gera ISSQN para os municípios. Isso vai gerando uma cadeia sustentável de desenvolvimento econômico e que já está em prática, tá? Ela já está em prática. Eu convido vocês a conhecerem a operacionalização do Fundo Soberano Capixaba. Isso já existe, isso toma praticamente o tempo do Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Isso não é promessa de campanha, isso não é produto, não é apenas uma idealização, isso é algo que já está funcionando. Esses programas já estão na mão do Banco de Desenvolvimento e os recursos já estão no bolso dos empreendedores, gerando emprego e renda na economia capixaba há 4 meses. Vou encerrar agora. Bom, com isso eu encerro aqui a minha fala, agradecendo a atenção de cada um de vocês, deixando aqui o convite para conhecer a operacionalização do fundo. E aí, eu vi que o doutor falou aqui na parte de regulação de fundos soberanos. A nossa Procuradoria do Estado tem uma orientação que eu acho que resolve bem esse problema. O Fundo Soberano Capixaba, ele é um ativo do Estado do Espírito Santo, e não do Banco de Desenvolvimento. Eu sou um operador, um agente financeiro do fundo. Se ele é um ativo do Estado do Espírito Santo, a alocação desses recursos deve respeitar as premissas da Lei Geral de Licitação e Contratos. Então, com isso, a gente consegue dar um trato de regular a operacionalização do fundo aqui, utilizando, por exemplo, para contratar a empresa, nós fizemos uma licitação mesmo de técnica e preço, fizemos lá quem vai dar a melhor proposta para gerir o nosso fundo. Para as debêntures, nós vamos fazer um processo de credenciamento e pontuar esse credenciamento com geração de emprego e renda, critérios de aplicação de normas ESG, etc. Então, o que a Procuradoria fez foi, olha, enquanto o banco quiser fazer com o recurso dele, é problema dele, lei das estatais é outra, a Procuradoria do Estado nem toca. Mas quando ele for operar recurso do Fundo Soberano Capixaba, respeite as premissas da Lei de Licitação e Contratos e, quando possível, os procedimentos da Lei de Licitação e Contratos. Aí sim a gente já tem algo que o Brasil inteiro conhece, nós não vamos inventar nenhuma roda lá no nosso estado, então a gente segue essas premissas. É por isso que os procedimentos de seleção não estão na minha mão, eu sou só o cara que dá palestra, então, na verdade, é um corpo técnico que faz isso por mim, por isso que eu posso estar aqui e olhar aqui o extrato do fundo e ver que o dinheiro está entrando e está saindo e os contratos estão sendo celebrados, tá, joia, gente? Encerro minha apresentação, obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, Moni. Ele deixou claro como é que ele se prepara para fazer boas palestras, né? Tendo tempo para isso. Muito obrigado. A gente tem o Espírito Santo como um caso muito especial, porque pode servir de modelo, né, para outros estados e para municípios na medida do possível, né, com a devida adaptação àquilo que é possível no nível municipal. A Paula, então, vai resolver esse litígio entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, agora que se criou aqui na mesa, e vai falar um pouquinho agora para a gente. Boa tarde a todos e todas. Não sei se eu vou conseguir resolver litígio nenhum, mas eu queria começar, né, fazendo essa saudação e fazendo um agradecimento muito especial por estar aqui, pelo convite. Então, um agradecimento a Carmen, a Fernanda, a Paula Sarno, né, e dizer que é muito bom estar aqui. Eu vou até com uma colinha por causa do tempo.
estar aqui ao lado de tantos pesquisadores e pesquisadoras e agentes, né, tão dedicados a esses temas tão importantes. E também do Bruno Sobral, né, que tem sido uma voz super importante na discussão do Rio de Janeiro, que queremos, no âmbito da Rede ProRio, que nós participamos, algumas pessoas tentando, né, Bruno, pensar o Rio de Janeiro e no enfrentamento dessas questões, desses desafios, participando, inclusive, do governo do Estado. Também cumprimentar o Fábio, né, dizer que é muito bom conhecê-lo pessoalmente agora e dizer que é uma alegria muito especial estar aqui nesta universidade pública de excelência, que eu considero a minha casa, onde eu convivi, onde eu aprendo desde 1984. Né, Nani? Uma casa que acolhe a diversidade do pensamento e a reflexão crítica, que são fundamentais para o enfrentamento de tantos desafios que a gente vive hoje. Então, eu aproveito esse gancho para agradecer também a oportunidade de discutir, de participar dessa importantíssima discussão, que é refletir sobre recursos do petróleo e desenvolvimento. De certa forma, para mim é um presente, já que eu tenho me dedicado a pesquisar e discutir precisamente essa questão no Rio de Janeiro. Como é que o petróleo pode contribuir para o desenvolvimento? Como é que a gente pode aproveitar esse recurso tão relevante e finito para melhorar as condições de vida da nossa população, que sofre com desigualdades de toda a ordem, violência urbana, desastres naturais, habitação precária, falta de transporte, saneamento, sem falar na fome que a gente está vendo em cada esquina. Então, como transformar esses recursos do petróleo e gás em uma bênção, né, para tomar emprestada essa noção da maldição dos recursos naturais, dessa conhecida maldição, entre aspas. Então, há caminhos para o desenvolvimento. Quais são eles? Como é que a gente pode buscá-los? E não há, na minha opinião, como falar em desenvolvimento hoje sem falar em sustentabilidade. Esse ponto, ele me parece ser cada vez mais relevante e inadiável, porque não é possível pensar em desenvolvimento sem pensar na melhoria da vida das pessoas, de todas as pessoas, de uma forma inclusiva, para superar esses problemas que eu mencionei e muitos outros. Então, o conceito relevante, eu acho que é o conceito do desenvolvimento sustentável. E isso não é de hoje, não é uma novidade, porque o Brasil, ele já reconhece isso há tempos, com um protagonismo importante no cenário mundial na questão ambiental e adesão a diversas agendas e convenções em diversos foros mundiais. Posicionamento que está sendo restaurado agora, como se viu na semana passada com a participação na COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. Então, eu pensei na minha contribuição aqui para esse debate sobre essas perspectivas que são as quais eu tenho me dedicado e que me parecem muito relevantes. Primeiro, a perspectiva da federação. Então, do ponto de vista dos governos subnacionais, no nosso caso, aí eu vou pender para o lado do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, e mais especificamente dos governos locais, os governos municipais. Esse sim é um tema ao qual eu tenho me dedicado e qual é o seu papel na promoção do desenvolvimento. Em segundo lugar, esse entendimento de que o desenvolvimento tem que ser pensado dessa forma ampla, com o conceito da sustentabilidade, com essa dimensão. E ainda, pensar em desenvolvimento impõe para nós olhar para o contexto em que a gente está inserido, na nossa realidade, que é brasileira, claro, mas é do Rio de Janeiro. E essa é a perspectiva com a qual a gente tem trabalhado lá na Rede ProRio, né, Bruno? Pensado muito nisso, e que é uma perspectiva totalmente marcada pela economia do petróleo e do gás natural e os seus impactos nos territórios, né, que é o tema da nossa mesa. Bom, então, a minha proposta é trazer algumas ideias, algumas reflexões recentes, com base numa pesquisa que eu venho desenvolvendo. Participo de um grupo, um diálogo com uma rede de pesquisadores e pesquisadoras latino-americanas, mexicanos, argentinos, chilenos, de Porto Rico e outros países, que têm o objetivo precisamente de pensar nos desafios que são enfrentados pelos municípios, pelos governos locais, e o papel que eles desempenham, ou podem, ou devem desempenhar, para o desenvolvimento das cidades e dos países da região da América Latina e do Caribe. Então, esse ano, quando eu fui convidada para participar
de um painel na edição do Congresso Internacional do CLAD, eu fui chamada para um painel cujo tema era governança para a sustentabilidade, que é desse grupo, com colegas, né, desse grupo. E olhando para a nossa realidade atual, com as perspectivas que eu destaquei antes, eu pensei em falar sobre o papel dos fundos soberanos nesse contexto. Os fundos soberanos, aí no caso, criados no Rio de Janeiro, mas uma pesquisa que me possibilitou também conhecer um pouco da experiência do Espírito Santo, e qual poderá ser o seu papel, né, dos fundos, qual a sua contribuição para o desenvolvimento sustentável no nosso Estado. Então, eu apresentei esse trabalho na semana passada, tá aí, ficou com um título bem comprido, porque é uma pesquisa que eu estou desenvolvendo e que ela foi evoluindo com o tempo, né? E eu espero compartilhar, eu fiz essa apresentação, então vou mostrar aqui um pouco, vou passando, mas eu queria compartilhar essa experiência com vocês. Agora eu precisava do passador, do Bruno, por favor. Sentar aqui. Tá. Isso. Aqui. Bom, então, isso aqui só a estrutura do trabalho, como é que ele veio, né, que é um pouco a estrutura dessa nossa cabeça, né, desse nosso projeto de pesquisa que a gente desenvolve nesse grupo que eu mencionei. Ele começa com a Agenda 2030, o desenvolvimento sustentável. Essa é uma discussão um pouco mais teórica, com base na importância da governança, o que é a governança para a política pública municipal, e sempre com foco na sustentabilidade ambiental. E aí, né, pensando nos grandes desafios da governança, que são os recursos, por um lado, e, por outro lado, a governança, né, a forma de implementar e de transformar esses recursos, né, as chamadas capacidades para as políticas públicas. Aí eu peguei a experiência dos fundos soberanos de riqueza e eu vou mostrar um pouco do que eu encontrei nessa minha pesquisa e que me conduziu a buscar uma reflexão um pouco diferente na direção dos instrumentos, vamos dizer assim, das estruturas de governança ambiental, porque a gente não vai poder pensar em saídas para os fundos e para o desenvolvimento sustentável que não passem pelas estruturas de governança. Como é que a gente pode melhorar esse ambiente? Então, a gente começa, né, essa preocupação do petróleo. Hoje, o Brasil já é o 10º maior produtor mundial de petróleo e gás, e ele se encaminha para ser, segundo o governo federal, o 5º maior país. Então, a gente está falando de reservas expressivas, né, que estão altamente concentradas em frente ao Rio de Janeiro, Espírito Santo, né, e agora São Paulo, no pré-sal. E o Rio de Janeiro, ele foi responsável por 81% do petróleo produzido no ano passado no país e 64% do gás. Isso aí, né, aqui está aqui as principais, deixa eu ver se eu consigo me entender aqui. Não é, né? As principais bacias produtoras, está ali no mapa, esse mapa nem é tão recente. Enfim, é só para dar essa ideia. E aqui é para dizer que, por causa da descentralização fiscal, né, o que a gente vê é que essa exploração, ela gera recursos que são muito expressivos, participações governamentais, e que no Brasil elas vão também para os entes subnacionais, inclusive municípios, que é um diferencial do nosso país com relação a outros países que também têm produção de petróleo. Então, aí alguns dados de como isso vem aumentando com o pré-sal, mas o mais importante, que a gente está falando em 2021, de 77 bilhões de reais pagos em participações governamentais, só em royalties e participações especiais. É uma soma muito expressiva, e quando a gente cai no que é o tema que eu queria trazer, que é dos governos locais, a gente vê que 90% de tudo que foi pago a municípios, né, esse dado ainda está subestimado, porque ainda tem o Fundo Especial de Petróleo, alguns outros recursos, 90% veio para os municípios do Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo, para governos municipais, né? Então, é um impacto muito grande, mas, como eu coloquei ali, diferenciado, porque ele não é homogeneamente distribuído para todos os estados e municípios. Então, as rendas
como a gente está vendo, elas provêm de recursos não renováveis. Elas são expressivas, mas são incertas, né? Porque dependem do preço internacional do petróleo. Elas geram para esses municípios que recebem esses recursos uma dependência orçamentária muito grande. Dependência essa que se transforma numa vulnerabilidade por conta de serem receitas incertas. Então, isso gera uma preocupação com a questão da sustentabilidade ambiental e fiscal. Vou passar aqui rapidamente. Do ponto de vista fiscal, é essa questão da dependência, né? E que acirra também disputas federativas em torno desses recursos por conta dos critérios diferenciados de distribuição. Isso implica, hoje a gente vive um ambiente de risco de perda de receita muito grande, né? Disputas judiciais, que a gente está na iminência de perder esses recursos. E, por outro lado, também, do ponto de vista ambiental, existe uma pressão interna. Todos os municípios, os territórios, eles querem atrair petróleo, eles querem essa receita, mas, por outro lado, a gente tem uma pressão, inclusive internacional, com a questão ambiental e a substituição dos combustíveis fósseis na direção da transição energética. Então, a gente vive esse dilema, cujas potenciais, né, implicações são a perda de receita, potenciais mesmo. Então, a saída, né, a estratégia que vem sendo adotada é a criação dos fundos, né, soberanos, tanto no nível local como no nível estadual. Isso aqui já foi falado desde ontem, temos grandes especialistas para falar dos fundos. Eu queria só chamar atenção para que eles hoje funcionam, são estratégicos do ponto de vista de garantir uma sustentabilidade futura e também muito pautados nessa ideia, no princípio da justiça intergeracional, como é que eu vou conseguir garantir diversificação produtiva, também apontada aqui pelo colega, e a urgência da pauta climática e da sustentabilidade para a redução das desigualdades, como a gente falou, e da preservação ambiental. Então, as questões que pautam esse trabalho, essa pesquisa, elas têm a ver com isso. Como é que a gente pode... Essas rendas podem contribuir para o desenvolvimento sustentável. Os fundos soberanos, eles têm políticas para o desenvolvimento sustentável, eles estão pensando nisso. Como é que está a governança ambiental no Rio de Janeiro? Essas foram as minhas questões de pesquisa, que eu vou tentar trazer aqui. Eu prometo que eu não vou passar em tudo, não. Eu só vou mostrar para vocês, fazendo a revisão da literatura, né? Tem o trabalho escrito que eu apresentei, mas a importância da Agenda 2030 e o papel do município como promotor do desenvolvimento. Ele tem um papel fundamental, inclusive nessa questão ambiental, para todos esses pontos que a gente está falando ali, isso não é um delírio, não é um papo acadêmico, isso é um fato, estava sendo discutido semana passada no Egito. Então, acho que essas questões da maior urgência e relevância, e aonde o município tem um papel importantíssimo. Então, os desafios para o desenvolvimento sustentável a cargo do município, eles são imensos, porque eles envolvem o financiamento para essas políticas todas. A gente hoje municípios têm uma responsabilidade enorme, né, em todas essas áreas, mas não tem recursos compatíveis com essas, né, enfrentam esse problema. E, além da questão financeira, né, de ter esse financiamento, também tem a questão que eu já falei das capacidades para poder executar. Então, a governança é fundamental. Sem a governança, a gente não vai, estruturas de governança adequadas, a gente não vai transformar essas ações em realidade. Então, aí, falando um pouco, como é que foi esse processo histórico, né? No trabalho eu procuro enfatizar um pouco dessa questão dos arranjos institucionais para a governança ambiental, com base, eu não vou perder muito tempo aqui, porque não é nem o caso, e eu me baseei muito também nesse trabalho aqui do Grupo de Economia, daqui da UFRJ,
que fala sobre os ODS. Foi um estudo do financiamento dos projetos e programas para a Agenda 2030. E aqui a gente vê quais são os recursos hoje disponíveis, quais são os mecanismos que existem e quais são potenciais ou novas propostas que podem ser alavancadas e desenvolvidas para buscar o atingimento das metas da agenda dos ODS. Então, a gente ali, infelizmente, o resultado da pesquisa mesmo no cenário otimista, a lacuna de recursos é muito grande, indicando que não haverá recursos suficientes nem necessários para se atingir as metas pretendidas dos ODS. Então, a proposta é que eles trazem nesse trabalho, eu vou até mostrar isso aqui, um dos instrumentos analisados nesse trabalho, que eu achei bem interessante, são os fundos soberanos. E ali ele coloca, eu vou até levantar aqui para ler só, é um instrumento financeiro para gerir receitas da exploração de recursos naturais, com o objetivo de proteger o estoque total de ativos para gerações futuras. Esse seria um conceito de sustentabilidade fraca. O que eles estão propondo? Que, idealmente, esses fundos eles devam alocar os recursos em projetos que também contribuam para a proteção de ativos naturais. Então, não basta que o estoque total esteja igual, porque eu troquei recursos naturais não renováveis por dinheiro, por recursos financeiros. Não é isso. O que do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, vamos trocar por ativos naturais. Aqui são os ODS relacionados, que eles colocam mais fortemente relacionados. Vou tomar mais um minutinho, E aí ele foca no 17, o ODS 17 é o que fala das parcerias. Ele é essencialmente transversal, porque ele fala da viabilização das ações para atingimento das metas dos ODS. Então, traz algumas propostas de novos mecanismos, é um estudo grande, interessante, e foca nas metas, e uma quais são as metas mais relevantes aqui, e eu destaquei essa questão dos fundos soberanos, da importância dos royalties como um recurso valiosíssimo e que proveniente da exploração de um recurso poluente, natural, não renovável, poluente, mas que pode ser convertido e utilizado para o desenvolvimento sustentável. Tá? E aí, fala um pouco sobre os fundos soberanos, e que não é novidade para ninguém, mas chegamos aqui, eu peguei os fundos municipais do Rio de Janeiro nessa pesquisa. Eu fiz uma análise inicial ainda, bem exploratória, peguei os fundos de Maricá e Niterói, que são os fundos que estão funcionando. São fundos recentes, mas eu fiz uma pesquisa nos sites e nos documentos que estão disponíveis, buscando termos como desenvolvimento sustentável, sustentabilidade, meio ambiente, e eu não encontrei isso em nenhum documento, nem do Fundo de Maricá, nem do Fundo de Niterói. É uma análise superficial? Sim, eu admito, mas é uma primeira análise. Se a gente fala também em transparência de política pública, aí botar um ponto aqui para o Espírito Santo, aparece lá no site. Mas no Rio de Janeiro, nos fundos locais, a gente não acha essa preocupação manifesta, expressa, né? Então, isso leva a concluir, e eu não sei se eu não passei, que o desenvolvimento sustentável ele não é uma prioridade para os fundos, ele não está sendo ainda, talvez, são fundos novos, recentes, mas é uma questão que eu queria trazer. Como é que esse princípio da sustentabilidade, ODS e as metas associadas, não seria uma oportunidade relevante para ser aproveitada? Eu sei que Carmen, Fernanda, o Fernando também, né? Vocês estão pensando nisso, estão escrevendo sobre isso, né? Como é que a gente pode pensar nesse recurso? E aí eu achei, como eu não encontrei, eu já me encaminhando aqui para finalizar, ainda? Como eu não encontrei, então, esse resultado, e mais uma provocação de uma ideia,
o que eu fiz? Eu peguei e comecei a dar uma olhada nos instrumentos de governança ambiental que temos hoje nos municípios do Rio de Janeiro, viu, Bruno? Porque a gente tem que pensar estruturas de governança, então estruturas voltadas para a gestão ambiental. Eu peguei um trabalho de uma pesquisadora que fez esse exercício para o governo federal e eu repliquei essa análise com os dados da MONIC, que é a Pesquisa de Informações Municipais do IBGE de 2020. E aí eu peguei um pouco dos... Quais são os arranjos, né, com base nesses conceitos, quais são os arranjos? Buscando ver o quê? Os municípios estão preparados para assumir a responsabilidade que hoje a legislação atribui a eles da gestão ambiental compartilhada? E quais são as estruturas que eles dispõem? Elas são adequadas? Elas estão funcionando? Quais avanços e obstáculos para a gestão sustentável ambiental, né? Funcionar de uma forma efetiva? Então, eu fiz esse estudo de caso, levantando, eu procurei destacar a situação dos municípios que mais recebem recursos de petróleo, que a gente tem diferenças imensas no Rio de Janeiro, né? Niterói, Maricá, no topo, e municípios que praticamente não recebem recursos. E aí isso aqui é um resumo, só para mostrar, não vou, quais são os principais pontos que eu achei, a caracterização, como é que é o órgão gestor, se existe uma secretaria municipal exclusiva para tratar da questão ambiental, se ele é tratado junto com outras políticas, como é que é o conselho municipal, qual é o caráter desse conselho, ele é consultivo só, ele é deliberativo, para a gente tentar buscar algum indício, né, do funcionamento, da efetividade desses instrumentos. Os conselheiros, eles são capacitados? Essa é uma discussão importante no Brasil, né, sobre a cooptação dos conselheiros. Então, até que ponto esses conselheiros existe capacitação para esses conselheiros? Até esses dados a gente consegue levantar. E aí é só um demonstrativo da legislação, instrumento de gestão ambiental presente nos municípios. Olha, esse é um exercício, eu só trouxe para mostrar isso para vocês. Eu comecei a levantar os dados até de Maricá e Niterói, mas eu sabia que não ia dar tempo, então eu deixei isso para uma agenda futura, que aí eu concluo aqui. Então, que apesar de avanços que a gente vê que persistem muitos desafios para alcançar os ODS, né, o desenvolvimento sustentável. Os municípios, eles assumem essas atribuições da gestão ambiental, mas eles precisam de apoio. E uma das questões que tem sido colocada na literatura são os consórcios, né, como uma boa alternativa para ajudar a vencer tanto a questão do financiamento como a questão das capacidades. A maioria dos municípios, essa gestão ambiental ela é feita em conjunto com outras políticas, então, para isso, é preciso reforçar esse caráter da transversalidade das políticas ambientais, e eu fecho com essa conclusão sugerindo a continuidade dessa pesquisa na direção da gestão ambiental local, como é que ela está estruturada, quais são as possibilidades e quais são os obstáculos, como é que a gente pode avançar nesse debate que eu acho que é urgente. Então, eu agradeço e peço desculpa aí pelo tempo. Obrigado, Paulo. Acho que a mesa respeitou, de forma geral, muito bem o tempo, né? A gente conseguiu aqui ainda, com 3 apresentações, conseguir ainda uns 15, um pouquinho mais de 15 minutos para discutir. Eu acho que foi interessante, fazendo uma relação com o que a gente ouviu de manhã, né? Aquela ideia que Adam e Victoria falaram, né, a gente tem, por um lado, o input e o output, né? A gente tem a questão de fazer crescer o fundo e, do outro lado, que uso a gente faz daqueles recursos, não é isso? E aqui nós vimos exemplos, né? O Espírito Santo com o lado poupança, mas com o lado investimento também, né? E no Rio de Janeiro, quer dizer, se não houver um planejamento mínimo para saber o que se pode fazer com qualquer tipo de recurso que entra, então a gente vê com bons olhos, né, todo esse esforço que está sendo feito pelo Bruno e pela equipe na subsecretaria. E aqui a gente vê também o alerta, não é, das questões socioambientais, que, quer dizer, estão do lado, certamente, também da renda, né, tem uma renda que provém do petróleo, já tem um alerta ambiental evidente, e do outro lado também do gasto que vai ser feito, né, do uso que vai ser feito desses recursos. Então, acho que a gente consegue um pouco relacionar a discussão da tarde com o da manhã. Nós temos alguns minutos. Não temos minutos nenhum, 5 minutos.
Acho que a gente consegue, talvez, recolher 2 ou 3 perguntas já, e aí a mesa já pode responder, talvez, de uma vez só, não é isso? Então... Alô? Boa tarde a todos. Gostaria de saudar aí Munir, Paula e o Bruno pelas explanações muito boas. Questionar o Munir sobre como é que vocês contrataram essa gestora, né, para Venture Capital, e como é que vocês viram essa relação de aporte e riscos com ela, né? Vocês viram o track record dela, como é que vocês fizeram? Acho muito interessante essa análise. E a Paula também, obrigado pela sua explanação, né? No caso de Niterói, o nosso fundo tem 2 funções específicas, que são a estabilização da receita e a poupança intergeracional, né? Então, a função de sustentabilidade e todas essas outras questões são tratadas na LOA, no PPA, em outros projetos, né? A função do fundo é estabilizar a receita em caso da queda do petróleo e poupar para o futuro. É isso, obrigado. Talvez mais uma ou 2 perguntas. Paul. Bom, muito obrigado pelas apresentações. Uma pergunta para Munir. Gostaria só de saber um pouco mais sobre os critérios utilizados para a seleção de debêntures, e em particular a análise financeira deles. A análise financeira? Pode começar? Porque eu já estou mais velho, senão minha cabeça não vai lembrar das perguntas. Bom, vamos lá. Primeiro ponto, o critério de seleção da gestora. Nós fizemos uma licitação, convocamos as gestoras para que elas apresentassem propostas de trabalho e gestão do fundo, e aí seria pontuado, respeitando as normas principiológicas da Lei de Licitação e Contratos, pontuaríamos a experiência da gestora, a taxa de administração cobrado pela gestora e o projeto que a gestora tinha para alocar aqueles recursos, né? Nós demos uma certa margem de liberdade para a gestora correr risco, porque a remuneração dela está diretamente ligada ao que ela consegue rentabilizar para o fundo. Então, a gente consegue esticar um pouquinho. Agora, só por um ponto de atenção aqui, quando a gestora faz a seleção, ela faz uma chamada de capital com o Bandes, ela não fica com recurso de maneira cega, isso não está no ponto cego para nós. E o Banco de Desenvolvimento participa do comitê de seleção das empresas investidas. Então, eu estou indo mais na frente já, essa pergunta não foi feita, mas que é um mecanismo de segurança, se eventualmente a gestora empreender em uma gestão temerária do fundo, nós temos um mecanismo de trava na nossa ponta com a nossa equipe. Então, nós fizemos uma licitação em que foi pontuado o critério de melhor técnica da gestora, né? Foram 13 gestoras que compareceram, se não me engano, né? E, inclusive, das 13, acho que 10 são as 10 maiores gestoras de Venture Capital do Brasil hoje, né, de fundos públicos, estavam lá presentes. Então, mostrou que o critério da impessoalidade funcionou muito bem, né? Conseguimos ter um grau de competitividade elevado e qualidade no produto, né? Eu posso disponibilizar para vocês edital, peça, etc. Tá? E a sua pergunta é como é que vai funcionar o edital de debêntures? O edital vai funcionar em 2 fases. A gente vai classificar os projetos para depois fazer a eleição. Eu classifico os projetos da seguinte forma: se aquele projeto ele atende os pré-requisitos do Bandes com os preceitos que eu mencionei aqui agora. E a gente pontua diretamente, tem até uma matéria no jornal de maior circulação lá local, explicando mais ou menos como funcionam esses critérios, ainda de maneira por alto, assim, porque eles não têm acesso à documentação toda, mas a gente pontua o empreendimento. Pontua. Geração de emprego e renda, 3 pontos. Desenvolvimento regional, se for para a região mais pobre do estado do Espírito Santo, tantos pontos. Nós vamos pontuando, certo? Depois que nós pontuamos, aqueles processos estão classificados. Eu tenho que verificar o quê? Aí é com a equipe de crédito do Banco de Desenvolvimento, se a estruturação financeira daquele projeto fica de pé ou não. Aí eu saio daquela parte classificatória, seleciono os projetos e começo a analisar, exato, para combater fraude, inclusive, se aquela promessa de ganho, se aquele investimento, aquele empreendimento possui condições de ficar de pé. Se aquela, por exemplo, linha de faturamento e arrecadação apta para saldar a operação depois dos 10 anos de carência,
ela é sustentável ou não. E aí quem faz essa análise? Aí a própria equipe de crédito do banco, porque aí eu mudo o sistema de análise, passa a ser uma análise de crédito tradicional. Muito embora não seja um crédito tradicional, a análise para averiguar a capacidade de pagamento daquele empreendimento é muito similar ou igual a uma análise de investimento. Quando você quer um crédito para investimento, você ainda não tem o negócio faturando, para você olhar para trás, olhar a expectativa de faturamento futuro com base no passado, você não tem isso. Então, nós temos que olhar o quê? A qualidade do empreendimento, e a equipe de crédito do banco é que faz essa triagem para verificar essa última pontuação. Aí nós fazemos aí sim uma seleção. Classificamos os projetos e depois selecionamos aqueles classificados, aqueles que têm melhor qualidade na condição de, atendidos os critérios objetivamente elencados, adimplica as obrigações, porque nós não podemos empreender em risco de queimar o dinheiro público, tem que ter zelo, tem que ter trato, e para ter esse zelo e trato, a gente faz ainda essa triagem de qualidade da execução dos projetos. Respondido? É isso? Passar então, a Paula, só pedir perdão ao pessoal que está assistindo em casa, tem algumas perguntas no YouTube, mas infelizmente não vamos poder responder. De qualquer forma, a gente vai depois encaminhar todo o material possível aos participantes e também no site do fórum. Em breve teremos também aí sessões com publicações e com todo o material que possa ser de interesse do público. Então, passar a Paula para responder, fazer comentários e também já as considerações finais, e na sequência a gente ouve o Bruno para encerrar. Bom, eu queria... desculpa seu nome? Nicolas. Não, o que eu queria dizer é o seguinte. Primeiro, como eu disse, essa análise que eu fiz foi uma análise bem exploratória, bem superficial, de entrar nos sites, assim, e embora reconhecendo, sabendo que o Fundo Soberano não é uma agência de desenvolvimento, quando a gente está pensando em termos globais da política, né, de desenvolvimento, a gente está pensando no fundo como mais uma peça nessa engrenagem, como mais um instrumento de governança e principalmente como uma fonte de recursos, porque como bem colocado também, eu acho que aqui pelo Munir, eu sei que vocês também têm essa preocupação muito forte em Niterói e no Fundo de Maricá, uma preocupação muito grande com a preservação dessa receita para gerações futuras, né, com esse caráter intergeracional. Mas como também foi questionado, essa receita ela está sendo gerada e guardada com que finalidade? Se ela não pode nos ajudar a resolver questões do desenvolvimento que são prementes e mudar a chave para a gente buscar a diversificação produtiva, para a gente buscar a solução dos nossos problemas, a melhoria das condições de vida que possibilitem ambientes de negócio mais favorável e capacidade de alavancar um círculo virtuoso de desenvolvimento. Então, eu sei que não é a função do fundo, ele não é uma agência para emprestar dinheiro, mas ele pode ter critérios, por exemplo, e até colocado nesse estudo do grupo de economia, do que não será de forma alguma direcionado, recursos do fundo não irão para determinadas atividades ou para financiar projetos, etc., que não respeitem critérios de sustentabilidade. Por exemplo, seria mais assim um enunciar que isso é uma política, é uma diretriz, vamos dizer assim, desse recurso, como, aliás, deveria estar também no PPA, como você bem falou, na LOA. Todas as políticas públicas, como a gente falou, a questão ambiental ela é transversal, né? A mudança climática, a transição energética, tudo isso está na base e deveria estar contemplado em todos os documentos, todas as políticas. E é isso, e agradecer também pelas brilhantes falas aqui dos colegas, foi muito bom ouvi-los. Obrigado, Paulo. Bruno? Já começo agradecendo novamente o convite, né, parabenizando pela excelência do evento. E acho que agora nessa consideração final, né, acho que só fazer uma mensagem mais livre, né, que lá na hora eu estava ali no rigor de seguir a apresentação, eu acho que o principal chamamento, porque no caso do Rio de Janeiro, o buraco é o mais baixo, né, não sei se ficou claro, que a discussão de um fundo soberano, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem que pensar no contexto de um processo de recuperação fiscal. Então, não é um fundo soberano apenas com uma agenda de ter recursos excedentes do petróleo, como você vai fazer o uso disso no tempo, mas sim como pensar, a melhor forma de pensar isso dentro dessa estratégia de recuperação fiscal, que envolve, como a gente ressaltou ali, a agenda de desenvolvimento. E, nesse sentido,
acho que a principal frase de chamamento que eu queria fazer para finalizar aqui, enfatizar, é que eu acho que a contribuição que vem de todo esse debate que a gente está enfrentando e tentando traduzir nos documentos oficiais de Estado, é que eu ousaria dizer que há uma falsa dicotomia entre você pensar estabilização e desenvolvimento, né? Recorrentemente, às vezes, num debate como esse aqui, ou lá da recuperação, parece que você tem que estar de um lado ou de outro, né? E, na verdade, se você fizer da maneira mais responsável possível, o desafio é como integrar essas duas coisas, né? E como você faz isso? Quando você pensa que a estabilização envolve você pensar a estabilização do ciclo econômico, né? Ou seja, você manter uma trajetória de crescimento, desenvolvimento, dado a arrecadação pública, ela é inevitavelmente procíclica. Então, se você não garante uma arrecadação sustentada e crescente, associada a uma transformação estrutural positiva, você fatalmente não conseguirá sustentar por muito tempo um ajuste fiscal só pelo controle de gastos. Então, não há ajuste fiscal de longo prazo sustentado apenas por corte ou controle de gastos. No máximo, você pode fazer isso por alguns anos, mas se você quer fazer isso de uma maneira sustentada, você vai ter que pensar toda essa trajetória. E é isso que estamos tentando buscar a partir do governo do Estado de Janeiro. Então, ou seja, e finalizo com isso, né? Como então começar a construir uma visão estratégica, né? Não só ficar apagando incêndio ou correndo atrás, né, de ter o resultado de caixa ali, mas começar a organizar, e a gente vai buscar, à medida, né, que isso ganhe força nos próximos meses, chamar a sociedade e interlocutores para compartilhar e construir de uma maneira mais forte essa visão estratégica. Obrigado. Obrigado, gente. Saudar a Marta Castilho também, professora que está aqui, que é UF e UFRJ também, né? Foi coordenadora da nossa pós aqui também. Mais uma participação ilustre. Obrigado, gente. A gente passa, então,